Vamos de consultório médico. Hoje eu recebo Renata Toscano, ela que é psicóloga. E a gente vai falar de um assunto, Renata, que tem consumido todo mundo. É verdade. E é engraçado, né? Porque a ansiedade é justamente... Você fica se consumindo e o assunto também consome, viu? Tem muita gente preocupada. Eu imagino. Bom dia, seja bem-vinda, querida. Quais as causas, hein? Como é que a gente pode identificar se é uma pessoa ansiosa ou não? Bom dia, Jaceline. Bom dia a todos os seus telespectadores. É um prazer enorme estar aqui com você. Primeiramente porque eu lhe admiro e assisto, viu? Obrigada. Então, estar aqui pela primeira vez é uma grande honra. Então, Jace, quando a gente fala de ansiedade, é impressionante, né? Quando a gente fala de ansiedade, todo mundo diz que é ansioso ou que sofre de ansiedade. Mas a ansiedade nada mais é do que um medo exacerbado, um medo fora do comum, fora do padrão, né? Geralmente é o medo da gente não conhecer as coisas. E aí esse medo, quando ele acaba, como é que eu posso dizer, prejudicando a rotina da pessoa, esse medo, ele de uma certa forma, ele acaba se tornando um transtorno, tá? O transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade em si é normal a gente ter uma ansiedade de adaptação, que é aquela ansiedade que a gente tem quando a gente vai fazer uma prova, quando a gente vai fazer uma entrevista, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego. Essas ansiedades é uma ansiedade de adaptação, porque o nosso organismo, o nosso cérebro entende que é algo novo e, por ser novo, é algo imprevisível, é algo que foge do nosso controle. E aí afeta, né, todo o nosso sistema nervoso, o nosso sistema límbico, desregula algumas funções, né, na produção de alguns neurotransmissores e faz com que o nosso corpo sofra. E aí tem sintomas físicos e sintomas psicológicos. Porém, quando tudo isso acaba afetando de uma forma negativa a rotina daquela pessoa, aí já pode ser considerado, né, o transtorno. Mas aí a gente tem que ter um cuidado para ver o tempo de durabilidade desses sinais e sintomas para poder ser bem diagnosticado. Renata, já vou abrir aqui o leque de perguntas. Você que está me assistindo agora, 988665887. Faz a tua pergunta para a Renata, que está aqui aberta, aguardando a tua participação. Eu já tenho as perguntas do povo, já posso chamar, produção? A maior dúvida é porque eu sou uma pessoa muito católica, faço muita oração, estou em paz comigo, gosto da natureza, vou para a praia, caminho e ainda assim sinto ansiedade. Então, o que é mesmo que provoca essa ansiedade nesse século XXI? E aí, é católica, pratica a religião, tem Deus, mas não consegue se desvencilhar aí da ansiedade. Porque muita gente que pratica um tipo de religião consegue, então, fugir desse meio ansioso. E ela está dizendo que nem mesmo assim está conseguindo, está pedindo socorro, né? Não sabe o que fazer. O que acontece é que a ansiedade também, ela também é considerada, ela também pode ser considerada por questões fisiológicas. Então, assim, há uma desregulação, né, no sistema nervoso, há uma desregulação, como eu falei, na produção de neurotransmissores. E por mais que você tente, né, focar numa questão religiosa, às vezes na atividade física, ou fazer qualquer outra coisa, muitas vezes a ansiedade ainda persiste. E aí há uma necessidade de uma intervenção médica, fazer uso de algumas medicações, bem como da psicoterapia. Tem mais perguntas? Meu nome é Maria Alice e eu quero saber como diminuir a ansiedade. A adolescência, né? E sua impulsividade acaba sendo ansiosa. Eu tenho uma filha, por exemplo, quando ela está muito ansiosa, ela começa a morder o lábio. Eu já estou tratando com psicólogo, mas não tem jeito, é uma ansiedade sem fim. A ansiedade na adolescência é algo bem característico também, né? Porque é uma mudança social, uma mudança física, hormonal, psicológica. Então, essa ansiedade, ela é muito natural do processo de desenvolvimento daquela fase. Porém, como cuidar dessa ansiedade, né? Tentar trabalhar um pouco essa mente, ocupar essa mente, fazer exercícios físicos, como eu falei anteriormente, né? Não apenas só o exercício físico, mas também cuidar um pouco dessa alimentação, ter cuidado com as coisas que a gente vê, né? Muitas vezes filmes que possam provocar medo, sabe? A gente tem que começar a filtrar, né? Até mesmo as nossas relações. Então, tudo isso contribui para que a gente possa desenvolver a ansiedade.
Renata, no caso, por exemplo, muitos adolescentes às vezes mordem a boca, às vezes Arrancam a unha. Como fazer? Como tratar? O que as mães podem fazer nesse caso? Nesse caso, Jaceline, só o processo mesmo psicoterapêutico, certo? É importante que essa criança, esse adolescente, ele vá para um processo terapêutico, porque aí a gente precisa trabalhar questões de como ele enxerga a vida, como ele enxerga o mundo, tentar ver os gatilhos que levam aquela criança ou aquele adolescente a morder, né? Fazer com que, ou arrancar, ou roer a unha, ou arrancar as cutículazinhas, para que ele se torne consciente do processo. Porque muitas vezes acaba sendo um ato automático, a gente não se dá conta. De repente, algum gatilho nos dá, acontece algo e de repente você já começa, né? Morder a boca, sim, ou até mesmo a roer a unha, a gente não se dá conta que a gente tem um controle. A gente tem um controle das nossas atitudes, das nossas ações. A gente não pode permitir que as nossas emoções nos controlem. A gente tem como controlar os nossos pensamentos, né? Primeiro, mas para que isso aconteça, a gente precisa ter noção dos gatilhos, do que pode provocar a minha ansiedade, para que eu possa me neutralizar. Neutralizar, na verdade, os fatores que possam ser gatilhos na minha vida. Tem mais perguntas, viu? Vamos lá. Meu nome é Noêmia, quero saber como posso ajudar alguém com crise de ansiedade. Eis a questão. A gente vê alguém muito ansioso, não sabe muito o que fazer. É claro, a ajuda psicológica é a melhor opção. Mas a gente sabe que muita gente não tem condição financeira de colocar um filho no psicólogo. Isso. O sistema de saúde também não ajuda, não dá esse leque para a mãe, por exemplo, de adolescente, para a esposa que tem um marido assim. Enfim, para a família, né? Porque não é só o adolescente que sofre de ansiedade, é todo mundo. Hoje é uma doença do século, né? É verdade. E quando um sofre dentro de casa, a família toda adoece. Não tem como a família, né, não adoecer junto. Eu sempre falo que quando eu atendo um paciente que tem, né, sofre de um determinado transtorno, a gente tem que acolher toda a família. Mas olha só, você que fez essa pergunta, né? Quando alguém tem uma crise de ansiedade, é importante que as pessoas que estejam à volta dela tenham muita calma, muita paciência, porque a pessoa que tem uma crise de ansiedade, ela tem a sensação realmente que vai morrer. Ela tem a sensação da falta de ar, né, da taquicardia, o coração bate acelerado, a musculatura treme, você parece que vai desmaiar, fica tonta. E é algo que foge do seu controle, Jaceline. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou uma pessoa, eu não sei se eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou imediatista, isso eu tenho certeza. Mas olha, se quiser me matar sem tocar nenhum dedo, diga assim: olha, eu tenho alguma coisa para dizer para você. Olha, gente, isso me deixa numa pilha. Isso é um sintoma de ansiedade, Larissa? É um sintoma de ansiedade. Renata, desculpa. É um sintoma de ansiedade. Eu sou poço, viu? É, sim. Tem mais perguntas? Meu nome é Raimundo Manuel, eu quero saber como pode fazer numa crise de ansiedade. Manuel, a gente acabou de responder, né? Na verdade, quando você tem essa crise de ansiedade, você também tem que ter muita calma, muita paciência, respirar fundo, sabe? Dentro do consultório a gente trabalha, né, a técnica de respiração controlada. É aquela respiração que os músicos fazem, eu acredito que vocês também fazem, né? Que é a respiração diafragmática, porque essa respiração, ela consegue levar o oxigênio de uma forma muito mais rápida para o nosso cérebro, e quando esse oxigênio ele vai para o cérebro, ele diminui os níveis de cortisol, que o cortisol é o hormônio da ansiedade e do estresse. Então, quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, que as coisas a gente começa a ter aqueles sintomas físicos, não adianta você se desesperar, porque se você se desespera, as coisas só pioram. A questão é parar, sentar, fechar os olhos, tentar pensar em coisas positivas, coisas boas e fazer essa respiração diafragmática, onde você não respira mexendo o ombro, tá? Não é essa respiração que você faz assim, Jace, ó. Não é essa respiração, é a respiração onde você mexe só a barriga, ó. Eu vou treinar. Olha pra minha barriga aqui, ó. Vou treinar quando chegar em casa. E aí essa respiração, ela leva o oxigênio mais rápido pro cérebro e diminui o cortisol. Tem uma pessoa que tá falando comigo dizendo assim: olha, meu esposo sofre dessa doença, porém não quer o psicólogo. Há um tabu muito grande, o psicólogo. Quando a gente fala em psicólogo, geralmente diz: eu não sou louco. Gente, psicólogo não é médico, não é um médico que vai tratar doença mental.
e é um médico. Explica bem direitinho para quem está em casa assistindo agora o trabalho do psicólogo. Perfeito, Jaci. Na verdade, o tratamento, né, todas as doenças psicopatológicas, ela necessita de intervenção muitas vezes do psicólogo, psicológica, e do psiquiatra, que é o médico. A diferença é que o médico ele não pode fazer psicoterapia, ele não pode fazer o atendimento que nós psicólogos fazemos, tá? E ele pode prescrever medicações. Nós psicólogos não podemos também prescrever as medicações do médico. Então, assim, para fazer o diagnóstico preciso, né, o diagnóstico de psicopatologia, quem tem que fazer é o médico, ele que tem que dar o veredito final, que você tem determinado transtorno, determinada, né, disfunção neuropsicológica. Porém, o psicólogo, ele está ali para te auxiliar, ele passa 5 anos dentro de uma universidade, fora as especializações, os mestrados, os doutorados da vida, e ele estuda o comportamento, ele estuda a mente humana. As pessoas muitas vezes acham que para o psicólogo é só conversar, mas não é. A abordagem que eu trabalho, como tantas outras, a minha abordagem é a abordagem cognitivo-comportamental. A minha abordagem eu trabalho justamente da forma como você pensa, da forma como você enxerga o mundo, né? Porque muitas vezes a gente cristaliza crenças erradas e a gente passa a acreditar nela de uma forma tão verdadeira que isso nos adoece. E esse adoecimento faz com que a gente tenha comportamentos errados. Às vezes a ansiedade é justamente isso. É a forma como a gente pensa errado. Então, dentro da terapia, quando você vai para um processo terapêutico, você fala. Enquanto você está falando, o psicólogo está fazendo uma leitura, além daquilo que você pode ver. E dentro daquilo que você fala, daquele contexto, ele vai pescando informações e dali ele vai utilizar técnicas, ele vai fazer atividades e vai auxiliar você dentro do processo, vai fazer com que você tenha consciência da sua forma errada de pensar, vai ajudar você a reconstruir pensamentos, né, de uma forma correta e automaticamente a mudar o teu comportamento, porque assim, teoricamente parece fácil, mas o processo é um tanto árduo e cansativo, mas também muito gratificante. Querida, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, foi de suma importância. Um beijo para você e eu espero trazê-la mais vezes. Eu que agradeço, Jaci, estou aqui sempre disponível, muito obrigada também. Parabéns também por estar trazendo, né, essa temática de tanta relevância. Com certeza. Olha, muita gente aproveitou a terça de carnaval para